Amados irmãos, a fé ela é muito importante. Nós precisamos compreender que todas as pessoas que dizem ter fé, elas muitas vezes abordam uma fé que muitas vezes não é uma fé verdadeira. É uma fé baseada no que disseram, no que ensinaram, de acordo com o que talvez você aprendeu desde a infância. Ah, pastor, eu fui ensinado que tinha que fazer assim, eu fui ensinado que tinha que fazer desse jeito, eu aprendi desse jeito. A fé para mim é dizer que creio em Deus e Deus vai fazer a obra dele, eu acredito em Jesus, eu sei que ele vai fazer o melhor. Porém, a fé, ela tem alguns atributos, algo que a fé produz em nós e através de nós, que nós temos que ter um cuidado de que se nós não aplicarmos aquilo que aprendemos segundo a palavra de Deus, nós estaremos falando de uma fé falsa, de uma fé fingida, de uma fé errônea, de uma fé mentirosa, de uma fé que não move nada, que não move o céu, não move o coração de Deus, não transforma nada. Então, eu peço que você dê atenção ao que o Tiago, um homem de Deus, ele deixou essa declaração para nós no livro de Tiago, capítulo 2, a partir do versículo 14. A fé não pode ser morta. Vamos lá. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura, a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Então é bem claro, é bem objetivo. A fé que você diz ter, se ela não produz nada, se você não se move por fé, essa fé não está sendo uma fé baseada no que Deus te deu. A fé, ela vai produzir em você atitude. A Bíblia diz em Romanos 10, versículo 17, que a fé ela vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus. Porém, muitas pessoas não ouvem a palavra. Muitas pessoas, elas até escutam, até têm já um cuidado de sempre, você que sempre me assiste, ou até pessoas que talvez nunca se manifestaram aqui, nunca colocaram o nome, nunca mandaram uma mensagem, mas você me assiste todo dia. E você fala, pastor, eu sou uma pessoa de fé, porque eu creio, porque Deus vai fazer, só que parece que Deus nunca faz. Veja que a fé que está dentro do nosso coração, ela tem que me mover a tomar uma atitude. Ela tem que me mover a tomar uma postura de alguém que crê. Porque alguém que crê naquilo que diz, deve também tomar uma postura, uma atitude, fazer algo. Se nós que temos uma fé verdadeira, que temos a fé que anda baseada na palavra, quando colocados numa prova, quando colocados numa dificuldade, quando colocados em um momento que agora, o que eu vou fazer? Eu vou dizer para vocês que tem muitas pessoas que quando ela está passando por um problema, talvez a fé dela diminua. Enquanto está tudo bem, a pessoa ora, a pessoa chora na presença de Deus, a pessoa é cheia de fé. Mas quando fala a respeito de um problema que surgiu, um problema que talvez aos seus olhos você não esperava que isso acontecesse com você. Ninguém quer, nos dias de hoje a gente tem visto, muitas pessoas sendo infectadas, com esse vírus que tem matado, tirado vida de muita gente. Tem pessoas que estão com medo até de respirar. Claro que tem que ter os cuidados. O pastor não fala aqui para as pessoas não pensarem que o pastor está sendo aqui hipócrita. Tem que ter o cuidado, tem que ter o respeito, tem que ter os cuidados básicos. Mas a minha fé, ela tem que me garantir que, assim como a Bíblia diz que será na minha vida. A palavra de Deus diz que, ainda que eu ande no vale, em um lugar que ao todo momento queira me trazer a morte, eu não temerei mal algum. Se eu ando com a palavra de Deus, se eu tenho a palavra no meu coração, essa fé que produz a palavra no meu coração, ela tem que demonstrar com as minhas atitudes. Perceba para você ver, tem muita gente que talvez ela está
dizendo ser cheia de fé. Mas na primeira vez, o primeiro combate que ela tem que enfrentar, alguma dificuldade que ela tenha que passar, ela retrocede, desanima. Há casos de pessoas que eu posso dizer para você que elas estão enfrentando situações que em outro tempo, em outras situações da vida dela, ela nem imaginava passar. E agora que está enfrentando dias difíceis, essa pessoa não tem força. A fé que estava abrigada no coração dela, a fé que estava abrigada no coração dele, não foi o suficiente para suprir aquele momento de dificuldade. E a Bíblia diz, você está cheio de fé, você é uma pessoa de amor, você é uma pessoa que está bem, a tua fé tem te levado, te conduzido você a viver uma vida boa, a viver uma vida de paz, de alegria. Porém, o Senhor disse que se você vê o teu irmão que está em necessidade e você podendo estender a mão para ajudá-lo, poder fazer alguma coisa pela fé, interceder, ajudar, estender a mão para o necessitado, e você não o faz, de onde está essa fé? Que fé é essa que você tem? Que fé é essa que você acredita? Assim como tem muitos cristãos, por exemplo, que em outro tempo eram perdidos. Esse rapaz, esse homem que fala com você aqui, pastor Jefferson, em outro tempo, eu vivia numa perdição. Em outro tempo, antes de Jesus Cristo, antes de conhecer a palavra, eu vivia numa vida que ninguém queria estar perto de mim. Ninguém queria conhecer a minha pessoa porque sabia que eu não prestava, era um tranqueira da vida. Até o dia que Jesus, então, ele me mostrou o sentido da vida, Deus me trouxe uma vida verdadeira, me mostrou os meus erros, me arrependi desses erros e coloquei minha vida à disposição de Deus. Muitas vezes, em muitas oportunidades, Deus me deu condições de ajudar a estender a mão e assim Deus tem feito. Porém, muitas pessoas que hoje estão bem, convertidos, independente da igreja onde você vá, uma pessoa que profere a fé em Cristo, uma pessoa de Deus que fala mal dos outros, que quando vê um irmão caído, que vê um irmão sofrendo em uma dificuldade, não estende a mão, nenhuma oração é feita por aquela pessoa. Que tipo de fé é essa que está abrigada no seu coração? A fé do que eu tenho e você não tem, isso tá bom? A fé do que eu estou bem e se você estiver mal, o problema é teu? Essa é a fé? Olha o que fala o versículo de número 17, melhor dizendo. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as obras e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Amigos, a fé você vê pelas coisas que estão à sua volta. Veja que há uma maneira de medir a fé da pessoa. Preste atenção. Há uma maneira, uma forma, isso aqui está bem, é como se fosse uma fórmula. Se você diz ter fé, então prova-me com a fé que você tem, isso aqui o Tiago dizendo, prova-me com a fé que você tem, as obras feitas pela fé que você tem. E o Tiago diz, então se você diz ter fé e não está me provando, eu provarei a fé que tenho pelas obras que apresentarei ao Senhor. Certa vez, Jesus chegou em uma figueira a qual ele queria ter ali frutos. Ele cria que naquela figueira daria para ele condições de saciar a sua fome. Ele pensava que ali teria figos preparados para que ele saciasse a fome, e ali todos os seus discípulos também. Porém, ele chegando naquela árvore frutífera, naquela figueira, a árvore não tinha nada. E há até uma contradição que alguns falam, porque naquele período, para aquela árvore, não era um período de produzir. Não era um tempo de ela dar figos. Naquele tempo não era tempo de figos. A árvore estava só em folhas. As folhas não são comestíveis. As folhas não têm como se alimentar alguém. Porém, quando Jesus então olha para aquela árvore, ele a amaldiçoa. Eu consigo entender algo muito importante aqui. O Senhor Deus, não interessa se você está bem, se você está mal. Se você está mal, entenda bem, eu falo agora espiritualmente, não falo do corpo físico.
Se você não está bem fisicamente, o teu espiritual, pessoa de fé, uma pessoa da palavra, sempre está animada, sempre está para frente. Ainda que o homem exterior se corrompa, contudo o homem interior se renova para a renovação do espírito. Eu quero que todas as pessoas que entendem essa palavra consigam compreender que existe uma maneira de provar a fé. A prova da fé são as obras. Aquela figueira, ela não tinha nenhum fruto. Quando o Senhor vier até mim, entenda que essa figueira é somente um exemplo. Quando Jesus vier até você, meu irmão, você, minha irmã, que me assiste agora, você que me acompanha nesse momento, no Facebook, YouTube, onde você estiver, pela TV, quando o Senhor vier tratar com você, e Ele vier procurar as obras da figueira era dar o fruto. O fruto que ela tinha que apresentar não foi apresentado. O que você vai apresentar para Deus? Você estendeu a mão para quem? Para quem você fez a obra de Deus? Como que você pode dizer ser um cristão, uma pessoa de Deus, mas tendo a oportunidade de fazer o bem, você faz o mal? Tendo a oportunidade de estender a mão para o necessitado, você vira as costas para o necessitado. Mas pastor, o necessitado, ele não presta, ele é ruim, ele é isso. Mas em outro tempo, lá no momento que você aceitou Jesus, Jesus também não olhou para os seus erros. Jesus também não olhou para o seu pecado. Jesus também não olhou para as suas falhas. Ele simplesmente te perdoou e te deu vida. E hoje talvez você se ache uma pessoa até melhor do que as outras. Se ache melhor do que alguém, porque agora você está bem, eu estou salvo pela graça, estou cheio de fé para ser salvo. Só que a Bíblia diz, me mostre as obras que você diz ter pela fé que você tem. Já que você tem fé, me mostre o que a tua fé providenciou. O que produziu a fé que você tem? Ah, pastor, a fé que eu tenho nunca mudou nada. E não vai mudar se você não tiver atitudes. Se você não tomar uma postura de alguém de fé. Me recordo de um dos primeiros milagres que Deus deu condições para que acontecesse através do meu ministério. Estava iniciando ali, já no começo ali da minha vida ministerial com Deus, ainda era obreiro da igreja. E eu falei, Deus, eu quero ter a condição de falar de Jesus para alguém que está doente e essa pessoa ficar curada na hora. E eu me recordo que essa situação aconteceu em uma visita. Eu fui fazer uma visita na casa de uma pessoa, aí chegou uma pessoa ali, um irmão dessa mulher que era irmã da igreja. Eu cheguei na visita, estava já saindo, já tinha orado, abençoado a casa, e indo para casa, saindo já voltando embora para a igreja, chega o irmão dessa mulher que eu não conhecia, de muletas e com algumas chapas, né, de raio-x debaixo do braço, e ali com alguns murmúrios de dor para poder se movimentar e duas pessoas segurando para que ele não caísse. E eu vi aquela situação, ele entrou para dentro e ele gritando de dor, meu coração se moveu. Eu falei, em nome de Jesus, senhor, posso te dar uma palavra? Aquele homem disse, pode. E ele ali, doendo, aquela coisa toda, oramos por ele. Eu falei, em nome de Jesus, você vai se levantar agora. Você vai ficar de pé. E ele dizia, eu não posso, você vai ficar de pé em nome de Jesus. Mas eu não posso, eu não consigo, eu vou cair. Você vai ficar de pé porque você está curado. Tem algumas pessoas que nesse dia eu não tive como gravar para mostrar para as pessoas, mas ali tinha quase algumas pessoas da família, mas tinha quase 10 pessoas, algumas pessoas que estavam ali visitando a casa dessa senhora e viram esse homem andando, viram esse homem de pé, caminhando. Agora eu pergunto para você, nossa pastor, que bonito, que milagre bonito. Esse milagre foi produzido pela fé. Quando Deus te dá uma palavra, quando Deus te dá um ensinamento, você precisa agir por fé, determinar pela fé. A Bíblia nos ensina que nós temos que produzir frutos. Nossos frutos devem ser apresentados diante de Deus. O que você está fazendo? Você tem orado por alguém que está com o Covid?
Você tem orado por alguém que está internado? Pastor, graças a Deus na minha casa está tudo bem. E olha, e que continue tudo bem em nome de Jesus. Mas a sua fé, que deu condições de você estar bem, não tem produzido nada para interceder por alguém que precisa? Se você ler comigo, veja o versículo de número 19 para a gente fazer oração. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios creem e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? Porventura, Abraão, o nosso pai, não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. A fé, ela vai se aperfeiçoar. Você vai crescer na fé à medida que você toma atitudes de fé. Abraão, o conhecido como patriarca da fé, ele mostrou para todas as pessoas, e até os dias de hoje nós vemos como esse homem, ele teve uma postura de alguém que realmente tinha convicção que Deus faria. Essa é a fé. Pode colocar na tela para mim Hebreus 11, versículo 1. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Não é o que eu ia pregar hoje, mas só para as pessoas entenderem o que é fé. O significado de fé é isso aqui. Hebreus 11, 1. Ora, a fé não é talvez, nem será que é ou não é. É o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Agir por fé é crer que Deus vai operar. Agir por fé é crer que, mesmo quando tudo parece estar perdido, nós temos um Deus que Ele não descansa, Ele não dorme e Ele não para. Amigos, quando agimos por fé, quando cremos na palavra de Deus, quando temos total confiança, você pode orar em nome de Jesus que o milagre vai acontecer. Amigos, nada é impossível para quem crê. Eu vou orar agora por pessoas de perto, por pessoas de longe, por familiares, por amigos, pela sua fé, que talvez está uma fé que está machucada. O livro de Romanos, capítulo de número 14, versículo 1 fala: alguns estão com a fé machucada, com a fé enferma. Talvez você agiu por fé em outros momentos e não alcançou o que esperava. E a sua fé, então, você retrocedeu na fé. Você deu um passo para trás. Então nós precisamos voltar a uma fé verdadeira, aplicar a fé e determinar. Me lembro de um caso para te testemunhar. A minha filha mais velha, hoje ela já vai fazer 15 anos esse mês que vem. Ela faz 15 anos. E quando ela tinha perto de 3 para 4 anos de idade, o médico disse que ela ficaria surda, o médico otorrino. Ele disse que ela ficaria surda e uma cirurgia deveria ser feita por conta de que senão ela perderia a audição e teria que ser feita com urgência, e ainda mesmo com a cirurgia existia o risco de ela perder toda a audição. E nós entramos numa batalha de fé, nós ensinamos aquela criancinha de 4 aninhos era na época, para ela orar. E ela foi orar a Deus. Ela gritava dia e noite de dores no ouvido. Chegou o dia da cirurgia. Chegou o dia que o médico disse: assine aqui para que façamos a cirurgia. O Senhor Jesus já tinha entrado com a provisão. Ela, daquela criancinha pequenininha, uma criancinha que talvez aos olhos humanos não mova-se por fé. E nós ali, eu, minha esposa, ensinamos ela pequenininha: quando vier a dor, filha, ora em nome de Jesus, manda esse mal embora. E nós começamos a orar. E ela, toda vez que começava a dor, ela falava: em nome de Jesus, sai essa dor. Criancinha. E ela foi curada. Chegou no dia que o médico faria a cirurgia, ele disse: o senhor vai permitir a cirurgia no ouvido? Não, porque a minha filha está curada. E hoje, agora está lá em casa, até ajuda com a família em casa, e é uma mulher, uma moça de Deus, e ela nunca mais teve dores nos ouvidos. Os médicos poderiam com certeza estar incertos com o diagnóstico, porém o nosso Deus, Ele dá a palavra final. E eu vou orar agora
por todas as pessoas. Você que está para fazer uma cirurgia, como muitas pessoas pediram oração, causas na justiça. Você que está para tomar uma decisão, algo que você não sabe mais o que fazer. Nós precisamos tomar uma postura diante de Deus e crer que o nosso Pai, o nosso Senhor, moverá o céu, a terra, para nos abençoar. Vamos orar? Pegue seu copo com água e entremos nessa oração agora. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, obrigado, ó Deus, pelo teu imenso amor em nosso favor. Sei, ó Deus, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Intercedo pelas pessoas que enviaram seus pedidos. Eu intercedo, ó Deus, pela Patrícia, que fará, meu Deus, um cateterismo, que tirará uma hérnia. Meu Deus, entra em ação em favor dela, em favor da família. Entra, meu Deus, em ação agora, pois eu determino que nenhum mal sucederá em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, que tudo correrá bem de acordo com a tua vontade. Meu Deus, eu oro, meu Deus, em favor da causa na justiça, meu Deus, dessa pessoa que nos pediu oração, que esse mês, ó Deus, será, meu Pai, colocada perante o juiz novamente, que seja feito justiça segundo a tua justiça, não segundo a justiça dos homens. Que as pessoas que estão com decisões, meu Deus, para tomarem, ó Deus, que elas alcancem, ó Deus, do Senhor sabedoria para tomarem a decisão certa. E oro também em favor, ó Deus, da senhora que pedia, ou das pessoas que estão com dores na coluna, com dores nas costas, com dores terríveis, que mal podem permitir essa pessoa de se movimentar. Meu Deus, em nome de Jesus, quebra agora, meu Pai, esse mal que está, meu Pai, nos discos da coluna. Meu Deus, há um desvio na coluna. Meu Deus, meu Pai, um problema, meu Pai, no nervo ciático, que faz com que essa pessoa sinta dores dia e noite. Meu Deus, é um problema com ácido úrico, é um problema, meu Deus, que está fazendo com que, meu Deus, os joelhos dessa pessoa enchem, o chamado água no joelho. Meu Deus, em nome de Jesus, coloque as articulações, ó Deus, novamente a produzirem, meu Deus, ali onde está, meu Pai, a cartilagem, que, meu Deus, sumiu a cartilagem, está roçando o osso no osso. Mas eu sei que o Senhor é um Deus que faz o impossível tornar-se possível. O médico diz que tem que pôr uma próstata, e eu digo em nome de Jesus, cartilagem, volte a produzir novamente. Meu Deus, a ligação do fêmur, meu Pai, com a bacia está gasta. Essa pessoa anda manquejando todos os dias. Em nome de Jesus, eu determino, eu exijo, todo este mal, saia agora, vá embora, e não volte mais, em nome de Jesus. Apresente ao Senhor o teu copo com água. Pai, a ti consagro essas águas. E todos que destas águas tomarem, beberem destas águas, serão curados, livres das suas enfermidades. Meu Deus, e eu lhe peço, ó Deus, o Senhor me dá no meu coração esse desejo agora, de orar por quem está desempregado, por quem está tendo dificuldades financeiras, que as portas do Senhor se abram para essa família, suprindo todas as necessidades em nome de Jesus. Se vocês creem, beba comigo desta água em nome de Jesus. Bendito seja o Deus Pai, Filho e Espírito Santo.